Qual que é a maior graça que Nossa Senhora pode nos conceder? Antes de eu falar essa história, eu quero lembrar para vocês que a nossa editora, editoraImaculada.com, está com desconto até 50% de desconto. O link está aqui embaixo. Veja bem, queridos, o que você responderia? Qual que é a maior graça que Nossa Senhora pode nos conceder? Uma cura física? Um milagre financeiro? Não, não é nada disso. O que Nossa Senhora pode nos conceder, que é a maior graça, é a nossa conversão. É a conversão de vida. Porque o que adianta Nossa Senhora entra com provisão na sua vida? Sei lá, talvez você é uma mulher que não pode ter filho. Aí você pede para Nossa Senhora a graça de ser mãe, mas aí você abandona a igreja, não reza, vive no pecado e depois cai no inferno. Não, essa não é a maior graça. Imagina você estar lá num perrengue financeiro terrível. Aí Nossa Senhora te ajuda, a sua vida melhora, e aí você para de ir na igreja, comete pecados, faz roubos, coisas erradas. Isso não agradaria a Nossa Senhora. Queridos, a maior graça que Nossa Senhora pode nos dar é a graça da conversão e da santificação. E isso aconteceu com um jovem hebreu chamado Hermano Cohen. Ele tinha uma vida devassa, e gostava muito de ficar nos seus pecados e nas suas inclinações que ofendem muito a Deus e, consequentemente, o coração de Maria. E aí em Paris ele passa e vê numa igreja que estava precisando de uma pessoa para tocar órgão. E aí ele entra. Com qual intenção? Glorificar a Nossa Senhora? Porque era mês de maio? Não, ele entrou e disse que sabia tocar órgão e que iria tocar todo aquele mês com a finalidade de ganhar dinheiro para patrocinar a sua vida desenfreada de pecado. Mas olha como o amor de Nossa Senhora é gigantesco pelos pecadores. Ele foi lá todos os dias tocando órgão. E todo dia no mês de maio tinha uma conferência na igreja. Então o padre pregava e o que aconteceu? A palavra foi entrando no coração daquele menino, que no início estava todo indiferente. Não queria saber de nada. Só que aí você sabe, né, gente? O poder da palavra de Deus começa a tocar o coração, aquilo vai entrando, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e a graça vai atuando, e a mãe pedindo o divino filho, concede a graça do coração do irmão se abrir para a tua graça. E aí foi indo pro meio, ele foi ficando tocado. E sabe o que aconteceu? Aquele moço, ele era um pagão, ele não era nem batizado. Ele foi tão tocado pela graça que ele pediu o batismo e pouco tempo depois ele se fez religioso carmelita. Gente, você imagina, carmelita é aqueles intercessores da igreja que ficam lá diante de Jesus no Santíssimo Sacramento rezando pela humanidade. Gente, que vida sacrificial, que doação. Entrou, batizou e se fez religioso, né? E o que aconteceu? Ele morreu num grande odor de santidade, entendeu? Ele não morreu como uma pessoa de pequenas virtudes, não, coisas admiráveis. E isso que é a graça que Nossa Senhora mais quer nos conceder. Abandonar o pecado, ter uma verdadeira conversão de vida. Entendeu? Amar a Jesus, o seu filho de verdade, ter um comportamento ilibado. E aí eu tenho uma contribuição para trazer de um grande santo da igreja que ele perguntava assim, ó, quem é o verdadeiro devoto de Maria? E quem responde é o próprio São Leonardo de Porto Maurício, né? E ele vai falar assim, ó, bem sabe que assaz dos seus ouvintes não tem ideia exata ao seu respeito. E o pessoal não estava entendendo muito quem que era o devoto de Maria. E ele mesmo que dava a solução do problema. Não são verdadeiros devotos de Maria os que recitam muitos terços. Tem gente que recita terço, mas que rouba, que faz coisa errada. Ó, dão esmolas em abundância. Tem gente que dá esmola em abundância e continua em vida de pecado. Fala assim, ó, jejum muito, mas não quer evitar as más companhias, nem deixar de alimentar ódio no coração. A pessoa reza o terço, mas odeia o seu irmão. Nem restituir os bens alheios. Não, meus caros. Esses não são sinceros devotos de Maria. Os verdadeiros devotos são os que odeiam o pecado grave e que na tentação logo dizem, isso desagrada a Maria. Ele não quer ferir o coração da Santíssima Mãe. E aí ele vai dizer assim, ó, a minha soberana, jamais o farei e não quero descontentá-la. Esta é a genuína devoção da Virgem Maria. Do contrário, ela não seria só protetora dos pecadores, mas também dos pecados. O perfeito devoto de Maria junta a conversão a Deus ele junta a conversão a Deus com o culto dela. Ou seja, Nossa Senhora não quer patrocinar pecado nenhum, porque ela não quer ver os filhos dela sendo condenados ao inferno. Eu gostaria muito de ver você comentando isso daqui,
Porque parece que tem muitas pessoas que ficam indo em santuários marianos. Parece não, isso daí você sabe que é uma certeza. Eles só pedem graças para Nossa Senhora. Mas mudança de vida que é bom nada. E quem é o grande prejudicado nessa situação? É a própria pessoa que não quer modificar os seus costumes. Porque se ela não viver em graça, ela não se salvará. Vocês concordam com isso, queridos? Porque isso daqui é a doutrina da igreja. Deixa o seu comentário aí que amanhã tem mais vídeo para vocês. Salve Maria!